Você me contou que veio aqui consultar porque viu meus conteúdos sobre neuromodulação para zumbido. E realmente é um tratamento excelente que eu indico muito para os meus pacientes. Mas antes da gente começar, a gente precisa organizar a casa. O que é isso? Tratar, preparar o seu corpo para ele receber melhor e responder melhor a esse tratamento. Antes de tudo, eu vou te explicar o que é a neuromodulação. Ele é um tratamento que reeduca o cérebro, ou seja, ele ensina o cérebro a funcionar de uma maneira diferente do que ele está funcionando hoje. O cérebro dos pacientes com zumbido costuma ficar hiperexcitado, ou seja, funcionando mais do que o normal. O tratamento de neuromodulação vai diminuir essa excitação, essa hiperexcitação, na verdade, principalmente de áreas cerebrais relacionadas com a emoção e com o medo. Ele também vai ativar áreas do cérebro que estão um pouco adormecidas, como aquelas relacionadas ao sono, à memória e à atenção. Por fim, ele vai equilibrar o nosso sistema nervoso, que é dividido em simpático, que está muito exacerbado nos pacientes com zumbido, e parasimpático, que está muito baixo. É como se ele colocasse os dois numa balança e equilibrasse os dois. Ou seja, é realmente um tratamento muito interessante para os pacientes com zumbido. Mas raramente eu começo o tratamento do zumbido direto com a neuromodulação. Eu começo o tratamento do zumbido direto com a neuromodulação em poucos casos. Em geral, quando estão relacionados com doenças psiquiátricas, principalmente depressão grave e insônia. Porque nessas doenças, esse tratamento, a neuromodulação, tem um nível de evidência muito alto. Mas na maioria dos casos, eu preciso resolver algumas coisas mais básicas antes de começar com a neuromodulação. Para isso, eu costumo fazer uma comparação muito simples. Imagine que você se arrume todo ou toda para ir numa festa de formatura. Você vai colocar um vestido lindo, com brilho, ou um terno muito bem feito, e aí no pé você coloca uma sandália havaiana. Não combina, não funciona, você continua com cara de mal arrumado. Assim é o tratamento do zumbido. Tudo precisa estar bem alinhado para dar o melhor resultado possível. Então, o que a gente precisa ajustar antes do tratamento? Primeira coisa, o seu cérebro precisa dos nutrientes necessários para responder ao tratamento. Durante a neuromodulação, a gente estimula a produção de neurotransmissores, mas se faltar os ingredientes básicos, esses neurotransmissores não vão ser produzidos. Ou seja, o tratamento não vai funcionar. Por isso, a gente precisa fazer os exames de sangue e ajustar todos esses ingredientes, todos esses nutrientes, ou antes do tratamento ou durante o tratamento. Segundo, ajustar a audição. Na maioria das vezes, o zumbido é uma tentativa do cérebro de melhorar a nossa audição. Se você fizer a neuromodulação e não tratar a perda auditiva, a neuromodulação vai funcionar sim, mas quando parar o tratamento, a tendência é o seu cérebro voltar a funcionar exatamente como era antes. Ou seja, você vai perder todo o benefício, toda a eficácia do tratamento pouco tempo depois. Por isso, se tiver perda auditiva, é necessário sim tratar ela antes ou durante a neuromodulação. Terceiro, é o tempo mínimo de tratamento. Normalmente a gente faz 2 sessões por semana por pelo menos 3 meses. 3 meses é o tempo de neuroplasticidade cerebral, ou seja, o tempo que seu cérebro precisa para aprender a funcionar bem, de uma nova maneira. Antes disso, você vai sim notar melhora, vai notar alterações no seu dia a dia. Porém, se a gente parar antes desse tempo, o mais provável é que seu cérebro volte depois a funcionar como antes. Eu falo que é como se a gente estivesse na escola aprendendo a tabuada. Se você me ensinar hoje e me perguntar amanhã, eu vou te responder bem. Mas se eu fico 2 meses sem treinar nada, sem nem lembrar daquele assunto, eu vou esquecer tudo que eu aprendi. Quarto, o resultado é gradual, ou seja, ele vai aparecendo aos poucos. É muito comum um paciente me falar assim: doutora, ontem eu não escutei nada do zumbido, mas hoje ele voltou. É exatamente isso que a gente espera. No início o paciente fica 1 dia sem escutar o zumbido, depois, à medida que vai progredindo o tratamento, ele fica 2 dias, 3 dias na semana sem escutar. Ou seja, a diminuição do zumbido, ela é gradual e ela é progressiva. Não quero que você espere um tratamento milagroso ou como um paciente já me falou, que esse tratamento vai tirar com a mão o zumbido de mim. Não é assim. Até por isso, por essa melhora gradual e progressiva, é importante monitorar muito bem o resultado do tratamento.
Nesse caso, ela é feita através da cufenometria, que mede o volume do zumbido, e através do THI, que é um questionário que mostra o quanto o zumbido está incomodando o paciente. Esse exame e esse questionário são feitos antes e depois do tratamento para a gente monitorar a resposta do paciente. Existem algumas doenças que diminuem a eficácia da neuromodulação, principalmente a apneia do sono, que gera uma inflamação do cérebro, e o cérebro inflamado não responde bem aos tratamentos. E também doenças gastrointestinais, como diarreia crônica, constipação crônica, refluxo crônico, que atrapalham a absorção dos nutrientes necessários para a produção dos neurotransmissores. E por fim, existem alguns pacientes que não podem fazer esse tratamento. As principais contraindicações são gravidez, presença de metais no corpo, principalmente próximos à cabeça, marca-passo, estentes metálicos e tumores, principalmente na região da cabeça. Por isso, a avaliação antes da neuromodulação precisa ser feita de forma tão detalhada e precisa. Então veja, a neuromodulação é um tratamento realmente muito interessante para zumbido e para o seu caso. Mas antes de começar, a gente precisa ajustar alguns pontos: os seus exames de sangue, a sua audição, as outras doenças que você tem. Porque quando a gente organiza isso tudo antes do tratamento, as suas chances aumentam muito. E é exatamente isso que eu quero para você: um tratamento direcionado, completo e com o maior resultado possível.